essa margem ali de 10, 15% a mais, tá bom? Não, maravilha. E outra coisa, dentro desse mesmo assunto, o cliente, por exemplo, vou te dar um caso aqui, que até um cliente meu aqui, a gente está observando e tal. Cadu, Tá me ouvindo? rapidão, só uma coisa. Pessoal, começou a gravar agora, e na hora que eu iniciei a gravação aqui, o Michael acabou saindo da sala porque ele não tinha autorizado a gravação. Então, quem convidou o Michael, é só pedir para ele pedir para entrar de novo na sala aqui que a gente autoriza ele. Mas agora tá gravando, tá? Ah, Pode seguir, maravilha. Cadu. Show de bola. Então, voltando aqui a pergunta. Por exemplo, eu estou com um caso aqui de um cliente que ele tem a casa dele, né? Que ele gera aí, média, eu vi na fatura dele que eu fiz a conta, dá 317 quilowatts de geração própria, né? Que ele consome. Certo. Como que eu faço o orçamento para esse cliente? Por exemplo, porque eu sei que desses 317 quilowatts, ele é um padrão bifásico. Sim. Então, 50 quilowatts é da distribuidora. Sim. Então, eu faço um orçamento, tanto na conexão placas quanto na conexão solar, eu faço descontando isso ou eu faço baseado na média dele? Assim, eu considero sempre se jogar mais alto, né? Mesmo que for a média, joga mais alto um pouco ainda, né? Na conexão placa, principalmente, porque o cliente começa a usar muito mais. Né? Se você coloca o sistema solar, eu mesmo aqui na minha casa, quando eu já aumentei meu consumo, eu nem imaginava, tripliquei meu consumo. Ar-condicionado toda hora. Mas assim, então sempre coloca mais. Nesse caso, você pode fazer a média descontando. Se a pessoa quiser fazer exatamente a média, só a média, pode fazer descontando, tá? Mas assim, eu recomendo colocar mais. Tá? Sempre coloca mais. Então, se você for olhar assim, ó, a responder essa pergunta de forma técnica, eu quero só a média, vai ser sempre essa média, vamos pensar hipoteticamente que vai ficar exatamente aquele consumo, você vai descontando, porque vai ter o mínimo de todo jeito, igual você falou. Sim. Tá? Mas, como na realidade, na prática mesmo que acontece, é sempre um pouco mais, tá bom? Sim, maravilha. Show. Aproveitando essa pergunta tua, esse cliente, por exemplo, Cadu, tem um ponto da conexão solar, gente. Ela não é desconto igual a conexão Green. O cliente vai ter um desconto por mês. Não é esse o pitch de venda. O pitch de venda olha, conseguir um fundo de investimento, você vai ter uma usina na sua casa, não vai comprometer sua renda, você vai ter um aluguel muito acessível. E olha só, olha a parcela do aluguel, bem menor que você paga. O que eu vou pagar além disso? O boleto da concessionária. Vai vir a taxa mínima. E sempre é menor do que o boleto da concessionária? Sempre é menor. Nas simulações é até assim, é bem abaixo. Então não foca no percentual de desconto. Por que você não foca no percentual de desconto? Vamos pensar um cliente que tem 1.000 kW. Isso é importante falar, porque muita gente não presta atenção nisso. Vamos supor que é 1.000 kW, né? A gente tem 1.000 kW, e aí nós vamos fazer a conexão para ele, vai instalar tudo certo, vai gerar energia. E aí você fala para ele, você vai ter 10% de desconto todo mês. Ou seja, vai ficar R$ 900 a sua fatura. Só que aí no mês seguinte ele consome só 500, porque todo mundo da casa dele viaja, ele sai de férias. Ele teve desconto, gente? Não, a fatura dele do fundo de investimento é a mesma. Vai vir o mesmo valor, né? É os mesmos R$ 900. Se ele consumiu 500, ele consumiu 200, não importa. Porque ele contratou um aluguel para ter aquela estimativa de geração. Entendeu? Isso é importante. E a geração, ela é vinculada ao CPF daquele cliente. Então, assim, ele tem que pôr na cabeça dele, eu tenho uma usina, onde eu pago um aluguel dessa usina, certo? Um aluguel dessa usina, e no final do contrato, essa usina é minha, não comprometeu a minha renda. Então, ele é sempre focando nisso. E claro, né, gente, como está vinculado a ele, se acontecer esse exemplo que eu dei, ele viajou, consumiu metade, ele vai pagar o mesmo aluguel de 900 e a taxa mínima para a concessionária, e o crédito do que foi gerado fica lá no CPF dele. Se tiver um mês que ele consumir 1.500, tinha o crédito, ele vai pagar os mesmos 900 também. Entendeu? Ele tem 5 anos para usar aquele crédito. O crédito fica durante 5 anos, né? Exatamente. Show. Maravilha. Vamos abrir para a pergunta aqui. Eu acho que o Luiz foi o primeiro a levantar a mão. E Luiz, quer abrir seu áudio aí e fazer a pergunta? Olá, boa noite. A minha dúvida é a seguinte: quando a gente faz para eu estou cotando aí uma empresa que ela fica num prédio, ela tem um consumo grande e o espaço físico lá destinado para as placas lá no prédio, ele tem certeza que não vai comportar o consumo deles. Sim. A pergunta é, eu posso colocar as placas que forem possíveis colocar e o restante colocar no Mercado Livre?
Aqui você está falando de conexão placa, né? Sim. Sim, é possível. Não, é possível se ele fizer a modalidade zero crise, tá? Porque quando você homologa um sistema solar, a empresa não pode estar no Mercado Livre. Isso é regra da ANEEL. Então, se ele já tiver um sistema homologado, ele não entra no Mercado Livre. Então, qual que seria uma forma? Um estudo para que ele tenha um sistema zero grid, que aí é um sistema onde ele faz um cálculo só em cima do que ele consome simultaneamente. Vai ser principalmente a operação dele durante o dia. Se ele funcionar das 7 da manhã às 6 da tarde. Por quê? Aquele consumo simultâneo, ele faz um projeto para quê? Para que abata esse consumo simultâneo. Porque se ele injetar na rede, ele não pode estar no Mercado Livre. Entendeu? Ou ele faz o projeto, dependendo do quanto for a geração dele, e não vai para o Mercado Livre. A diferença ele paga para a concessionária. Ele faz o projeto, homologa, e a diferença do que não coube ele paga para a concessionária, ou ele tenta fazer uma usina em outro endereço que ele tem e tentar compensar esse crédito. Mas tudo isso é mediante a aprovação da concessionária. Flávio, só lembrando também, né, Flávio, que o cliente geralmente de média e alta tensão, que é o cliente que já pode ir para o Mercado Livre de energia, se ele for montar um projeto de placa solar, o projeto de placa não vai conseguir atender a demanda toda, porque só pega sobre parte do consumo dele. A hora ponta, a hora fora ponta, um desses não entram. Então, quando você coloca lá o modelo de placa solar, ele não vai conseguir. Por isso que sempre quando você pega lá o cara que tem uma usina solar, o cara tem a conta lá de 100 mil reais, ele tem uma usina que está injetando às vezes 20, 30 mil reais para ele quer migrar os outros 60 para o Mercado Livre e ele não consegue. A solução é desconectar a usina solar para ele migrar a conta dele para o Mercado Livre e depois ele vai usar essa usina em outro lugar. Então, às vezes, o melhor caminho para quem é grupo A, às vezes nem é ofertar para o cara a placa solar. Às vezes já oferecer para ele a migração para o Mercado Livre de energia, né? Exato. Ou outra parte. Esse é o ponto. Aproveitando essa pergunta do Luiz ali, ó, deixa eu pensar, depois a gente vai para o próximo aqui. Quem que levantou a próxima mão aí? Foi a Ana e a Ana. Exatamente isso aí. Sobre essa pergunta, aí tem o zero grid, que é possível. Só que aí é bem específico, né? Essa explicação que eu dei sobre o sistema simultâneo ali. Pode falar, gente, senão a gente fica só numa pergunta. Né? Boa noite. Vai lá, Ana. Boa noite. Seria até o Jair o segundo aí, mas eu vou aproveitar que está no mesmo assunto aí. Um dos clientes que eu iria perguntar aqui está nessa mesma situação. Ele tem o Mercado Livre de Energia e ele quer colocar a placa. Ele poderia colocar uma outra instalação no mesmo endereço ou não pode de jeito nenhum colocar a placa junto, igual vocês estão falando aí? Esse cliente pode colocar, ele realmente quer, ele já tem algum estudo, ele está especulando, porque tem muita especulação também. Mas vamos a gente filtrar, porque ele é bem mais trabalhoso. Ele é um cliente que o consumo dele é durante o dia? Normalmente é, né? Então, ele tem hora pico e hora fora pico. Sim, mas aí nesse caso, ele não homologa como sistema solar convencional. Quando é grupo A, assim, ele quer colocar, o projeto que se faz é um projeto zero grid. Vai fazer o orçamento de conexão placa, a gente faz o orçamento de conexão placas normal, porque a gente tem que colocar um equipamento a mais onde limita a injeção, onde não permite ele injetar na rede, e dependendo, ele tem que fazer uma adequação na subestação dele. Pode ser que ele vai ter que colocar um relé a mais, depende da concessionária, cada concessionária tem uma regrinha. Pode ser que ele vai ter que colocar um relé a mais, uma proteção a mais, dentro da subestação, para que ele consiga, né, a autorização da concessionária para ligar o zero grid, que ela tem que autorizar também. Não homologa, mas ela autoriza. Aí ela autoriza, ele faz o zero grid, e aí o projeto dele vai ser em cima disso, do zero grid. É possível fazer assim. Aí ele continua no Mercado Livre. Por quê? Aí fica dentro daquela simultaneidade. Então, o Mercado Livre tem aquela questão de flexibilidade do contrato, né? Flexibilidade do contrato. Então, por exemplo, ele conseguiu baixar 20% do consumo dele com as placas. Ele está dentro da flexibilidade do Mercado Livre. E aí ele supriu com o simultâneo. Essa é uma forma de atender, a única forma, na verdade, para quem está no Mercado Livre. Então tem que sempre observar a flexibilidade, né, do cliente, do contrato dele, né? Isso, e esse é um dos pontos que a gente analisa, quando ele está pedindo esse tipo de orçamento para nós e quando a negociação vai para esse sentido, entendeu? E para quem está começando agora, Flávio, o que é zero grid? Explica para isso, né? Porque assim, a gente, se chegar com as perguntas mais difíceis, quem é novo vai assustar, vai querer fazer a conexão com lá, gente. Nós vamos chegar nesse ponto aí, nós vamos chegar. O que é? A gente vai separar aqui alguns minutos aqui no final da live para poder comentar, né, alguns pontos que são mais técnicos e tal. O Flávio continua aí? Sumiu da minha tela aqui. Tá aqui. Acho que o próximo é Jair. Toca aí, Jair. Deixa eu só concluir aqui que tem mais uma pergunta. Eu estou com uma outra cliente que a conta dela, como ela estava construindo, teve algumas leituras baixas, e quando eu passei o orçamento lá para conexão solar,
Aí a moça falou que eu tinha feito errado, porque eu fui pegando as 3 últimas leituras dela e estava ignorando as outras leituras, porque ela foi só subindo, 430, 480, 495 e tal. Aí, aí eu vi que a conexão solar parece que é limitada mesmo, né? Só naquele valor. E você está falando que a gente pode, talvez, passar um pouquinho. Como que a gente faz para fazer isso? Porque no orçamento, você me aconselha esperar sair esses zeros e essas leituras baixas para que eu faça um novo orçamento, porque ele está vencendo hoje e a gente estava dando andamento já, sabe? Sim. E aí você me aconselha esperar para sair essas leituras baixas, porque a conta dela só está subindo. Entendi. Olha, aí assim... E ela está morando lá já agora. Porque você tem que explicar para a central. Olha, é o seguinte, a cliente já colocou mais equipamento, o consumo novo dela é esse recente. Pois eu falei isso. E aí, assim, ó, é em cima só das últimas 3, porque o consumo novo dela é esse alto. E aí você pode jogar um pouco a mais e pedir para aprovar. Isso é possível sim. Tá? Porque ela baixou a leitura dela lá, falando que eu tinha feito errado. Porque senão o time entende que você fez a média errada. Ele vai te alertar, a média está errada. Só que você tem que falar, olha, pessoal, eu realmente fiz, pode ter sido até um engano de interpretação do atendente. Então, se for o caso, você manda para o Del, para o Cadu, que eles me passam o caso, que a gente olha. Mas é aí que você vai falar, olha, considera só os últimos 3, porque a realidade do cliente é que a média dele já é maior. Eu sei que os outros é menos, mas o cliente mesmo está pedindo, e se tiver pelo menos 3 meses, o fundo libera. Esse é o critério que eu tenho combinado com ele. Se tiver pelo menos 3 meses, ele já analisa em cima dele, tá bom? Tá. Desse consumo dos 3 meses, a gente pode aumentar aí uns 15% a 20%, não é isso? Isso mesmo, exatamente. Maravilha. Bom, beleza, obrigado. Vai lá, Jair, abre seu áudio, por favor. Boa noite, Flávio. Boa noite, Cadu. Boa noite a todos. Boa noite. Até calhou o assunto de hoje, até por isso que eu entrei na live específica. Não estou perdendo nenhuma live. Eu estou há 12 dias na igreja, então estou consumindo muitos conteúdos para poder ficar antenado com os assuntos, né? Mas eu estive falando com um cliente meu hoje e ele a princípio, eu foquei na conexão green com ele, né? Mas depois ele falou de uma situação para mim, que ele tem lá uma oficina mecânica na parte de baixo, e na parte de cima é a casa dele, então um sobrado. E aí ele comentou comigo que gira em torno de mais ou menos 450 a 470 reais a energia dele mensal. Aí eu já imaginei, já pensei na conexão solar. E aí calhou esse treinamento de hoje aqui. Então, baseado no que vocês estão comentando aí, eu vou pegar a média dos 3 meses dele, correto? É isso mesmo? Pode ser dos 12. É dos 12, normal, a média normal. Os 3 meses é só se caso ele tiver aumentado muito, só nos últimos 6, entendeu? Ah, tá. Então, vamos dizer assim, a conexão green, eu pego uma conta dele, né, e jogo no sistema. A conexão solar seria a mesma coisa também? Isso, aí tem todo o processo, ele é bem diferente, né, que agora envolve a questão dele adquirir, ele vai ter uma usina, né, e um comprometimento com o fundo ali do aluguel. Você coloca certo, correto. A proposta e na central você acompanha. No app hoje você consegue ver se aprovou ou não. Hoje já está na hora. Você consegue na hora. Correto. Hoje aparece aprovado ou reprovado. Mas a gente chama na central, checa, pega a documentação, que é onde vai fazer o termo de adesão inicial ali, que é onde o fundo depois vai fazer a visita, vai etapa de visita e ver a viabilidade daquele telhado. Se é tudo um padrão, só tem chance de aprovar. Mas, assim, é um cliente que daria para fechar a conexão solar também. Eu sei que a gente pensa na conexão solar, depois eu quero até entender, porque, assim, muita gente ele sempre vai na conexão solar primeiro. Eu acho que o pessoal tem um certo bloqueio e medo da conexão placa. Mas é um cliente, assim, excelente para ofertar conexão placa também para ele. Né? Também daria. Ofertar para ele ali, negociar, oferecer uma das flyers do mês para ele. Não sei se vocês sabem, gente, lá no app Conexão Placas, eu reforço isso. Na hora que você clica em criar proposta, hoje eu criei uma ferramenta para facilitar para vocês. Tem preços diferentes para março, né? Você clica lá, ver promoções, já aparece vários kits fechados, fica fácil você ver. Olha, tantos quilowatts, mais ou menos tantos mil. Depois você faz um app, se precisar ajustar, você pode mandar na central, a central ajuda para você. Se precisar dar um desconto, a central aplica desconto, analisa as margens, a comissão, tudo dá para você fazer também. Perfeito. Acho que é legal para ele, então, Flávio, eu expor para ele as 3 possibilidades, então, né? A conexão green, a conexão solar e também a conexão Plax. Então, eu estou em fase de início de bate-papo com ele, mas acho que vai gerar coisas boas, sim. Boa, não, com certeza. Não perde a oportunidade. É isso mesmo. Já a dica comercial para você, isso aí é para todos, tá, pessoal? Vamos lá. Sempre quando você for ofertar alguma coisa para o seu cliente, sempre dê 2 opções somente para ele. Se você ofertar 3 opções para ele,
automaticamente a chance dele não escolher nenhuma é muito grande. É igual o vendedor de Ah, tá. sapato. Levou dois sapatos para o cliente para ele ver. Quando ele pede para ver uma terceira opção, ele vira para o cara e pergunta: você gostou mais desse ou desse? O que ele não gosta, ele retira de cena para depois levar um. Então, se você der três Correto. opções para ele, ele não fechar nenhuma, é muito grande. Então, escolha duas e oferte duas para o seu cliente. Fechou? Perfeito, Eu valeu. sempre dou Agradeço. como dica aqui no caso de vender placa, cara, a primeira opção, pelo menos que eu penso assim, que é o mais viável para É mim. venda. Vocês estão me ouvindo aí? Sim, sim. Sim, tá tranquilo. O que é mais viável para mim é vender a conexão placas. Eu acho que assim é o melhor caminho, porque na conexão placa eu não fico tão travado. Se o cara quer compensar crédito em outra instalação, eu consigo, né? Se ele quer aumentar o consumo, talvez em mais 80%, 50%, 30%, eu consigo fazer tudo isso. Já na conexão solar, a gente fica um pouco travado. Apesar da gente achar que a conexão solar é a melhor solução para o cliente, mas a conexão solar, ela é um pouco travada, né, Flávio? Assim, a gente tem algumas limitações. Sim. Ela é boa também, mas ela é um pouco limitada. O que eu sempre sugiro para as pessoas que trabalham comigo? Cara, oferta a conexão placa. Se você vê que o cliente titubeou, não quis e tal, tá pensando, vou pensar, aí sim, você vai lá e fala, cara, eu tenho uma solução aqui. Inclusive, é importante você saber como vender a conexão solar para o cliente. Porque quando você fala com o cliente assim, não, que eu tenho uma condição aqui que você não vai fazer investimento e não sei o quê, cara, isso gera muita dúvida no cliente. Porque brasileiro, primeira coisa, ele não está acostumado a ganhar as coisas. A gente sabe, a gente passa por isso na Conexão Green, né? As pessoas, elas ficam um pouco desconfiadas. Então, o que eu sugiro para vocês, como pitch de vendas, na hora de ofertar a conexão solar? Você vira para o cliente e fala, cara, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho aqui, a nossa empresa, a gente tem um fundo de investimento que a gente está fazendo para poucos clientes. Olha para você ver, isso aí já é um gatilho, né? Já é um gatilho que você usa. A gente está fazendo para poucos clientes, a gente fazer o orçamento para você aqui, e ao invés de você pagar o boleto que você paga aí para a sua concessionária, sei lá, R$ 1.000, em vez de você pagar o boleto de R$ 1.000 para a concessionária, a gente vai fazer o financiamento direto aqui com a empresa, a gente vai fazer um contrato com você durante um período de anos, você vai pagar para a gente, você vai continuar pagando a concessionária só as tarifas obrigatórias, e aí você vai pagar para a gente um valor fixo, só que teve uma pergunta aí, Flávio, que a pessoa perguntou se o valor é fixo, e a gente sabe que não é fixo, né, porque tem reajuste conforme o IPCA, não é isso? Isso é menor que o ajuste de energia normal, né? É menor, exatamente, é menor do que porque a energia é de acordo com a inflação, né? Não é IPCA. Né? A energia é conforme o aumento da energia. Ele permeia em 10% a 15% ao ano. O IPCA, Sim. o histórico dele, está em 4% a 5% ao ano. Então, No máximo que já chegou, que eu já vi, foi 6% de IPCA, que eu sim. já vi. Que é igual a mesma coisa de aluguel, né? Que é como se fosse um contrato de aluguel, né? O aluguel, geralmente, ele aumenta, quem tem casa de aluguel, ele aumenta de acordo com o IPCA. A igreja está louca para passar para o lado de fora para impulsar essa positivo, mas não vai conseguir. A Cláudia, muda seu áudio aí. Enfim, então assim, a dica que eu dou como pitch de venda em relação, cara, não saia ofertando a conexão solar para o cliente. Entenda a necessidade do seu cliente primeiro, porque eu sei que muitos licenciados, quando vem a conexão solar, eles veem como melhor solução para o cliente, né? Porque é de graça, enfim, o cara não tem que fazer financiamento, né? Em tese, mas talvez não seja a melhor opção. Sempre oferte a conexão placas, e aí, se você tiver dificuldade de fechar, você sempre pergunta para o cliente o que está faltando para a gente poder fechar, preço, o que é, financiamento, enfim. Eu acho que é importante vocês entenderem em relação a isso. Mas vamos dar a sequência aqui, porque tem muita gente com a mão levantada. Nós estamos aqui o quê? Para vocês terem resultado e para vocês ganharem dinheiro, né? Então, a gente sempre tem... A Green sempre entrega muito. Vocês sabem, a margem da conexão solar é muito boa, tem um valor ali que você ganha 50% e tudo, tem uma recorrência que você fica ali atrelado ao período do contrato, mas se você for colocar na ponta do lápis, se você fechar uma conexão placas para aquele mesmo cliente, você vai ganhar muito mais dinheiro. Nós estamos falando de 10%, então assim, você levanta um dinheiro muito mais rápido, né?
um bônus muito maior. Então, assim, nesse ponto de vista financeiro, eu como licenciado, eu iria primeiro onde eu tenho maior retorno financeiro. E realmente, para nós também é mais vantagem a conexão placas, e por isso nós conseguimos entregar mais. A gente sempre coloca produto para que você possa ter a maior parte aí na sua mão, você ganhando como licenciado, está trazendo cliente. Bom. Maravilha. Vamos seguir aqui. Galera, eu não sei quem que levantou primeiro, quem que levantou Próximo é o depois. Sidney. Próximo é o Sidney. Então Tem vai um lá, númerozinho na frente, Caduzão. Vai lá, Sidney. Boa noite, Flávio. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo, galera. Bom demais? Tudo certo. Flávio, eu tô com uma dúvida aqui com um cliente do interior. Eu fechei uma usina há uns 2 anos atrás, nessa mesma cidade de Minas Gerais aí, e demorou muito por uma subestação de uma cidade próxima, porque tinha era muito grande, e aí a CEMIG falava que estava sobrecarregando a rede, enfim. Demorou um ano para a gente conseguir instalar, mas graças a Deus conseguiu. O cliente está super satisfeito hoje. Inclusive, ele está me indicando algumas pessoas de lá. E um cliente que ele me indicou, o rapaz, ele queria colocar a usina na casa dele, tem um telhado que suporta, ele queria montar a usina na casa dele e ele tem um bar. E a conta do bar é muito alta, só que o bar é um aluguel. E aí ele me perguntou se tinha como eu fazer na casa dele e mandar essa energia para compensar o galpão lá dele, onde que é o bar dele. Eu de imediato eu dei uma para trás para não, né, porque tinha para não ficar assim com ele prometendo, como eu não entendia 100%, eu tô fora do Brasil, eu tô acompanhando um pouco, mas não saí 100%, mas estou acompanhando. Mas tem muita coisa que eu tô perdido ainda. E aí eu falei com ele que não, que eu ia saber essa informação, que talvez eu faria um orçamento para ele. Acabou que eu não fiz, porque ele falou que a conta de luz da casa dele é muito baixa, na faixa de 170, R$ 180. E a conta do bar é acima de R$ 800. Então eu fiquei sem saber se dá para mim fazer ou não. A pergunta era essa, se eu consigo fazer isso e compensar no bar dele. Qual que é a região do cliente? As concessionárias de energia, o estado? É Minas Gerais, CEMIG. O que acontece? Algumas concessionárias, gente, está acontecendo agora não só em Minas, tá? CPFL Paulista, CEMIG, Roraima, e algumas outras, né? EBP, tem acontecido isso. A concessionária não deixar ele mandar crédito para outro local. O que a gente faz aqui? Vou falar, respondendo a sua pergunta, vou falar uma regra que existe dentro da conexão placas, tá? E dentro da conexão solar também existe pelo fundo de investimento. O fundo de investimento, gente, ele tem o prazo, ele é bem mais demorado, né? Até 120 dias para entregar e instalar para o cliente. Se no meio do caminho ele tiver algum problema com a concessionária, o que ele faz? Ele para e não entrega o equipamento. Ele fala para o cliente, distrata. Você não pôs dinheiro, eu também não pôs o meu, distrata. Então, o fundo, ele faz isso no processo dele. Então, por isso que ele tem a regra de ser sempre em cima do consumo. Porque quando é em cima do consumo, a chance da concessionária aprovar é muito maior, porque o cliente já consome aquilo. Então, e até 1.200 kW é obrigatório as concessionárias aprovarem na modalidade fast track. Então, por isso também que o fundo fica tranquilo e também está em cima da pessoa física. Por quê? Até 1.200 kW, a maioria das residências. E a concessionária é obrigada a deixar para o próprio consumo. Agora, quando vem para a conexão placas, quando está em regiões que a gente sabe que esse problema está muito grande, né, tá acontecendo mesmo em vários locais, a gente colocou algumas regras de segurança para nós, para você, licenciado, e para o cliente. Então, tem essas regras. Então, essa regra que eu vou falar da conexão placas, é bom você ter ela em mente, tá? Então, elas são regras para resguardar. Então, vamos lá. Como que acontece quando é em Minas Gerais? Um cliente desse, ele quer fechar, ele só vai fechar se for assim. Se ele gerar lá e mandar o restante para outra unidade. Vamos supor que ele vai gerar 1.000 kW, né? Vai dar ali R$23 mil a proposta dele. Uhum. Esse cliente, ele vai fazer todo o processo, fazer toda a proposta para ele, vamos checar o que cabe no telhado dele, ver se o padrão dele suporta e vai para a engenharia. A engenharia analisou, aprovou, falou para ele, tem que trocar o disjuntor, não tem, porque tem essa etapa, né? Onde o cliente tem que fazer a adequação. Na conexão solar também, pode ser que o fundo fala para o cliente, estou colocando a usina para você, você vai ter que trocar isso no seu padrão. Nas duas tem isso, né? Vamos lá. Aí, nessa etapa exata, o time vai fazer com o cliente o quê? Assina o contrato, ele antecipa R$500, é um valor padrão que eu coloquei, porque vai ter custo da engenharia minha, vai ter custo das taxas do CREA, da concessionária, e ele antecipa R$500 do contrato de 23 mil, a gente entra com parecer de acesso, aí tem que aguardar. A concessionária respondeu, aprovou, ele paga os outros 22.500. A concessionária respondeu, reprovou, não vou deixar você mandar energia para outro endereço. Ou ela responde e fala, vou deixar você mandar só 500, depende da concessionária. Então, na região da CEMIG, o processo dele seria assim, Flávio, se a concessionária não aprovar, ele perdeu os 500, ficou de custo. Mas, lembra, até 1.200 ele pode pôr na casa dele. Então, às vezes, ele ia comprar um de 23 mil, mas agora ele decidiu comprar um de 10 mil, porque é o que ele quer pôr na casa dele, porque pelo menos o da casa ele quer comprar. E a gente vende e abate os R$500 desses 10 mil.
Deu para entender o raciocínio, pessoal? Sim. Tem que falar pausadamente aqui, mas essa é uma regra para segurança. Ô, Flávio, para mim ficou um pouco confuso aí, essa parte aí dos R$ 500. Eu precisava de entender melhor. Aí eu vou te falar o que eu entendi, tá? Pode pra ver falar. se é isso mesmo. Sim. Até 1.200 quilowatts, Sim. isso por via de regra, independentemente da distribuidora, mesmo que o cliente ele faça compensação de crédito, é obrigatória a aprovação ou não? Não é isso que eu entendi. Até 1.200 kW. 1.200 kW é só uma estimativa para entender mais fácil, tá, gente? Mas a regra é até 7,5 de potência. Vai ter região que vai dar 1.300, 1.100, 1.250, 1.200 são a referência. Então, até 1.200 kW, ela é obrigatória a aprovar a modalidade Fast Track, que chama, que a ANEEL determinou. Por quê? Começou isso aí no início, gente, pra vocês terem ideia. A CEMIG começou com essa onda, 1.300 empresas fechou as portas. Ela negava todos, ela não aprovava ninguém. O cara que tinha consumo, não tinha consumo, se era residencial, se não era, ela falava assim, ó, não vai fazer sistema, não vai ter sistema. E assim, travou muitos clientes. Aí agora a ANEEL veio e falou assim, peraí, assim não pode. O cliente até 1.200 kW, todas as concessionárias são obrigadas a aceitar essa regra, que é o Fast Track. Se for para ele consumir na própria casa dele, no próprio padrão onde está instalado, sem mandar para lugar nenhum, é obrigado a aprovar e ligar o sistema. Entendeu? Ah, sim. Não, então beleza. Então é obrigado a aprovar desde que seja o autoconsumo, né, ali. Exatamente, isso, autoconsumo, bem lembrado, que seria essa expressão, autoconsumo. Ou alguma coisa relacionada à compensação de crédito, ele corre o risco de talvez a concessionária, mesmo que seja dentro dos 1.200, ele ainda pode correr o risco da concessionária não querer aprovar, não é isso? Exatamente, isso. E isso a gente tem detalhe nas etapas de vistoria. Essa é a regra, tá bom? Fechou. Bora pro próximo. Carla. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo. Então, eu tô aqui com a câmera desligada, porque eu tô totalmente no escuro por causa do meu filho. Tranquilo. Mas o que acontece? Eu sou novata, né? E eu também sou leiga no mercado de energia, tá? Eu vou fazer uma pergunta bem básica. Até conversei Mas com. tá igual todo licenciado aí. Aí eu conversei com o Edson bastante, né? Pergunto bastante dúvida para ele aqui. E aí eu queria continuar porque eu queria saber a estratégia real para condomínios, porque condomínios têm o estatuto, a convenção. Eu queria saber se o síndico ele tem o direito de fazer a conexão green sem pedir autorização para os proprietários dos apartamentos, digamos. Entendi. Aqui, aí já seria conexão green. Essa pergunta eu não vou saber te falar com exatidão, mas para fazer direto para o apartamento, acredito que não. Para o condomínio no geral, sim. Mas Tem aí, que pedir autorização. na conexão green, eu vou te falar que o Cadu e o Dé vai estar mais afiado do que eu. Vão estar mais afiados do que A eu. ideia vai sobrar para você todo dia. Tem. O síndico tem autonomia para poder habilitar o desconto, porque ele não precisa de mexer no caixa do condomínio. Ele não tem mexe no autonomia caixa, para né? poder oferecer o desconto. Se tivesse que tirar dinheiro do caixa para fazer alguma obra, alguma coisa, ele não pode fazer. Como é desconto na conta de energia, ele não precisa da autorização dos condôminos para habilitar o desconto do condomínio. E assim, Carlos, só complementando, existem alguns condomínios, e isso é importante você saber, assim, que a gente tem que falar aqui o que acontece na realidade, tá? Existem alguns condomínios que toda decisão, independentemente se vai ter custo ou não, é levado para votação. Igual, por exemplo, eu moro no condomínio. O condomínio onde eu moro, eles são meus clientes da iGreen. Só que até de se tornar cliente, foi levado para votação e tudo, e aí aprovou na votação, aí o síndico foi lá e fez. Então, isso vai depender muito da autonomia do síndico ali, da convenção ali do condomínio. Da gestão, né? Da gestão e administração dele também, né? Isso, exatamente. Exatamente. Entendi, Geralmente, porque... para evitar desgaste, a maioria deles vai levar para a Assembleia. reunião de condomínio. Na Assembleia tem a ata da reunião. Por que eu pergunto isso? Porque eu até conversei com o Dé, se seria uma boa estratégia utilizar o cashback, que é o condomínio indicar os proprietários para o condomínio ter uma porcentagem de desconto Sim, não, isso é cumulativa. excelente. Eu faço isso aqui no meu condomínio. É excelente. Posso fazer essa estratégia com os condomínios, Com digamos certeza. assim?
sim. Com cashback, né? Sim, usa Que isso. é de indicação. Exatamente. Entendi. Luciana, Pergunta vai lá. básica. Obrigada. Fala, Lu. Nada. Boa noite, pessoal. Muito. Flávio, tem Valeu. duas perguntinhas, uma da conexão placas e uma da solar. Vamos lá da solar primeiro. A Sim. solar, para ser sincero, não estou muito acostumada com ela, não. Essa semana eu fiz um projeto, né, um orçamento de solar, e eu fiquei na dúvida. A média de consumo deu 305. Então, eu fiquei meio ali se passava ou não, beleza. Só que o cliente, ele tem baixa renda na conta. Então, Sim. o que ele paga para a concessionária está em torno de R$ 270. Aí o pessoal do suporte me falou que não vai passar por conta do valor da conta. Mas a gente não olha o consumo? É o consumo ou é o valor nesse caso? A média de 300 kW ali, mais ou menos, né? Deu a média de quilowatt, a gente tem que analisar. E, assim, tem que ser analisado, porque é 300, só que, assim, o 300 é o limite, né? Então, tudo ele passa por análise. Tudo ele passa por análise. Então, assim, é aguardar essa análise mesmo. Não considera como reprovado, não. Pede para subir. E aí eu quero aproveitar isso aqui, ô Cadu, nem vocês sabem disso, eu vou reforçar aqui, gente. A conexão solar, eu sei que muito foca nela por questão de não comprometer a renda. E eu quero até falar para você também, Luciano. Se vem dúvida da Luciana que vende todo mês, é porque é uma dúvida mais específica, né? Tá? As próximas devem ser. Mas deixa eu falar algo aqui para vocês, rapidinho, 5 minutos, hein? O que acontece? Eu percebo que muita gente tem focado na conexão solar, porque pensar, o cliente vai comprometer a renda, é isso que ele quer. E pronto. Eu sei que, e muitas vezes, a pessoa pensa também, na conexão solar eu não preciso ir lá coletar as fotos. Porque eu sinto que tem uma trava que o pessoal tem receio de ir lá coletar as fotos, igual na conexão placas. A única diferença, na verdade, gente, do passo a passo ali dos dois, é que na conexão placas você tem que coletar as fotos, e claro, né, tem a questão do valor, né, buscar um financiamento, vender o valor da proposta é diferente. Na conexão solar é você vender o aluguel, a parcela, e você não tem que ir lá coletar as fotos. Então, para acabar com essa objeção, esse receio que o licenciado tem, é algo simples, muita gente faz. A Luciana mesmo faz história toda hora. Mas, vamos lá. A gente tem, com a engenharia interna da Iguinha agora, se você tem um cliente de conexão placa, você pode ir lá na central e falar assim, meu cliente está fechando, forma de pagamento é definida, eu quero ver um instalador da cidade para ir lá fazer a vistoria comigo. A central vai localizar alguém para ir com você. Pode ser que essa pessoa vai te pedir o deslocamento, vai te pedir a gasolina ou algo assim. Já aconteceu comigo. É bom reforçar isso, e aí você fecha negócio e não perde negócio. E agora, outro ponto que as pessoas também têm objeção por não fechar conexão placa, então, primeiro eu já quebrei aqui para você fazer conexão placa. Começa assim, então, pede lá, paga R$100. Pensa, é melhor pagar R$100 com a gasolina de alguém, 150, ele ir comigo, eu fechar o cliente, entender ali, vou ganhar R$2, R$3 mil de bônus, ganhei um bônus excelente, pontuação e tudo mais na conexão placa, fora as campanhas da conexão placa, esse mês você fechar 4, você ganha o drone, né, ainda tem isso. E outro ponto, gente, é comprometimento de renda. Se eu falar para vocês algo aqui, que assim, presta atenção que não vai gerar confusão, tá? Então, eu nem fico falando isso tanto em lives, em treinamentos gravados, para não gerar confusão. É mais para grupos mais específicos, treinamentos como esse, para alguns licenciados que estão mais próximos, né, fazendo a conexão mesmo. O que acontece, gente? Eu consegui um novo parceiro dentro da conexão placa. Olha só, presta atenção nisso. O cliente, ele fecha a conexão placas com outro fundo de investimento parceiro, é um fundo de investimento parceiro na conexão placa, onde não compromete a renda dele. É como se fosse um financiamento. A parcela não vai ficar agressiva, igual a da conexão solar, nem mais baixa, que o fundo da conexão solar tem um modelo diferente ali, mas dentro da conexão placas, você pode chegar lá com a sua proposta na central, falar, eu quero... A central mesmo, quando ela induz e conduz, quando ela vê que encaixa, né? Mas você pode chegar e falar assim, você tem um cliente específico, você só está fechando ele porque ele não quer comprometer a renda, você não precisa jogar a conexão solar. Agora você pode fechar ele na conexão placa. Você pode ter o PDF da proposta da conexão placa, envia na central e fala assim, olha, essa proposta eu quero que simula e tenta aprovar ele no fundo parceiro da conexão placa, que não compromete a renda dele, ele vai fazer um contrato de aluguel, só que detalhe, o contrato de aluguel desse, o Cadu, e a equipe que está aqui, pode ser que seja 36 meses, 48, 60, não é obrigatoriamente 6 anos. Então, ou seja, também tem mais uma forma de você fechar a conexão placa. Cara, bom saber disso, porque eu vou ofertar isso para o meu cliente aqui, que eu estou negociando com ele, que ele falou comigo assim, eu vou estudar, se cabe no meu orçamento, eu posso levar essa opção para ele? Fazer... Exatamente. Aí você faz a simulação antes, lá na central. E aí você leva essa opção para ele, e assim, gente, detalhe, e para ele, você pode vender do mesmo jeito que você vende conexão solar, porque não vai comprometer a renda dele. É um aluguel, só que ainda vai assim, vai escolher o prazo.
Cortou seu áudio, Cadu, fala de novo. O valor da parcela geralmente fica menor do que o da conta? Fica menor do que o da conta. Não fica tão mais baixo igual a conexão solar, que realmente é mais agressivo, né? É um produto diferente, mas ele fica menor do que um financiamento normal e fica menos do que ele já gasta com energia. É isso que rapaz, isso aí é o melhor que tem. A melhor coisa que tem é isso, entendeu? Tem ficado melhor que a simulação de BV, de Santander, de Solfácil, que são as plataformas normais. Então, eu consegui esse diferencial, e eu vou te falar, tem alavancado clientes fechando nisso. Só que lá no suporte eu peço o quê? Tem um detalhe, né? Com o pessoal. Aí tem um detalhe, gente. O que ele faz? Ele, na formalização, ele pede um documento do imóvel do cliente. Esse que é um ponto. Eu tô trabalhando ali para flexibilizar isso, mas ele pede um documento do imóvel nessa análise. A única diferença é essa, mas assim, a maioria do pessoal tem, né, gente? Um documento, um contrato de compra e venda. É só uma documentação a mais. O que pega para aquele cliente que tem tudo irregular, né? É que vai pegar. Mas é mais uma oportunidade. Tá, e lá no suporte, na hora que eu estou negociando isso, qual que é a opção que eu vou lá? O que eu falo com o pessoal do suporte? Você pode, imóvel financiado? Pode, não muda nada de ser financiado, só precisa do documento, tá, Renato? Lá na central, você pode solicitar, eu quero uma simulação da conexão placas com o fundo de investimento parceiro. É isso. Maravilha. O pessoal vai fazer. Na verdade, a minha própria central, gente, estou incentivando eles a conduzirem os clientes também. Então, às vezes, uma simulação normal pode ser que a minha central já te explique isso. Só que muita gente não sabe. E eu ficar falando isso muitas lives, gera muita confusão. A galera já confunde, já mistura. Então, assim, eu deixo para alguns pontos mais específicos e eu estou trazendo mais esse fundo aí. E tem aprovado o cliente, tem dado certo. Tá? E aí funciona igual a conexão placa normal. Ele assinou, fechou, caiu o recurso, você ganha 10%, ganha o bônus, e para o cliente muda que não compromete a renda dele e é um modelo de aluguel. E lembrando, né, gente, tanto na conexão solar como esse modelo que eu estou falando, todo modelo de aluguel, ele não é igual ao financiamento. Tem esse diferencial também, né? O cliente quer pagar de trás para frente, amortizar os juros. Não tem isso, não tem juros, é aluguel. Se eu vou pagar de trás para frente, ele vai antecipar a parcela integral, entendeu? Então, tem esse ponto. Isso é importante, que muita gente acha que é um financiamento e não é. Isso, exatamente. Uma pergunta que o pessoal às vezes fala muito para a gente é essa questão. Tipo assim, e se eu precisar de mudar de endereço ou então vender a casa lá, o imóvel, ainda tem lá 3 anos ainda de contrato. Aí a questão ele vai ter que pagar esses 3 anos. O que pode acontecer, às vezes, é uma troca de titularidade, né, Flávio? Sim. Então, porque a pessoa que está comprando imóvel vai passar por uma análise também. Se aprovar a análise dele, a gente transfere para o cara, não é isso? Sim, aí o fundo de investimento vai verificar tudo isso. E assim, outro ponto também, né? O cliente não desembolsou, não investiu. Na negociação da venda do imóvel, ele negocia essas parcelas que faltam, quita isso, porque o cara o novo proprietário vai estar com o sistema instalado, vai estar comprando uma casa sustentável. Então tem muito valor agregado ali. Ele pode virar para o cara e falar com o cara que eu preciso de manter a conta de energia aqui no meu nome ainda por 3 anos aqui, e depois que a placa for minha, eu passo para você. Então, ou seja, isso para ele ainda é indiferente, né? Isso aí é uma negociação que o cara faz junto com o inquilino, com a pessoa que está ali. Né? Exatamente. Agora aqui, uma pergunta que o pessoal que eu escuto muito aqui, Flávio, é o seguinte. Acho que a conexão placas, né, como é um produto que a gente está com ele há mais tempo, né, acaba que já tem um pouco mais de experiência com ele, né, parece que vai aparecendo algumas opções a mais, igual essa do fundo, para a gente poder fechar, mas a conexão solar ainda, eu recebo algumas dúvidas que ainda me pegam de supetão. Por exemplo, a gente já sabe que o cliente ele tem que gerar exatamente a quantidade da média dos quilowatts que ele tem ali, mas a gente consegue, às vezes, um pouquinho para mais. Por exemplo, ele consome a média de 1.000 quilowatts, a gente tem ali, no máximo, 15% que ele pode gerar para mais, correto, Flávio? Isso. Aí, vamos lá. Só que, por exemplo, se o cara, por exemplo, ele não tem o espaço no telhado da casa dele para poder colocar, ele pode colocar em outro local para poder injetar lá nesse local para ele? Na conexão solar, não. Aí, na conexão solar, o que aconteceria desse cliente que não tem o telhado? Por exemplo, era 1.000 kW, coube 600. O fundo vai fazer a proposta em cima de 600. O restante ele continua pagando para a concessionária, junto com as taxas mínimas. Ele vai pagar o consumo e o boleto das taxas da concessionária e tributos, entendeu? Então, ele tem que colocar no espaço, não tem ali a opção de colocar. Ok, esse é o primeiro ponto que a gente escuta muito do pessoal. Então, esse aí já mata já. E o outro ponto era exatamente esse ali, referente à questão que você já colocou ali da conexão solar, a gente tem essa opção de... Você já me respondeu mais cedo. Então, beleza, show de bola. Deixa eu passar aqui, faltam mais 2 perguntas. Nós estamos chegando no nosso tempo aqui, eu acho que essas 2 aqui a gente já mata. Otávio? Tem o Otávio e o William também, que levantou a mão. Isso aí.
Isso aí. E ficou uma minha para trás, hein? Ah, Vai bom, lá, então nós vamos aproveita que você tá com o responder. áudio aberto aí, já Aproveita, faz então. aproveita, Lu. Já faz a sua primeira antes de passar para outra, vai. É mesmo, a gente cortou você. A Flávia até já comentou um pouquinho aqui antes, questão dos clientes maiores, né? O Flávio sabe que a gente está na luta aí por alguns clientes que a CEMIG não aprovou. Inclusive, surgiu um outro aqui, da Alice, inclusive, de Varginha, aqui, um cliente que consome 15 mil por mês, tem uma fazenda aqui enorme também. Então, a gente tem muito cliente de consumo alto, né, que queria colocar energia solar, mas que a CEMIG, infelizmente, não está deixando, não está liberando, né? Tem alguma novidade, alguma previsão, Flávio, com relação a isso? Ou realmente não está liberando mesmo esses clientes maiores? Não, tem liberado. Nós estamos com uma instalação aqui em Minas Gerais, né, com mais de 100 módulos. A CEMIG aprovou. Aqui em Uberlândia, teve um Uberlândia aqui no restaurante, que é 75 módulos, tá fechando, a CEMIG aprovou. Então, assim, não é regra, não existe isso. A CEMIG não libera, acabou. Realmente não tem como a gente saber. Se um concorrente virar e falar assim, vai aprovar, é mentira. Ah, não vai aprovar. A gente tem que pedir a solicitação. Tem que solicitar e ela vai fazer a análise. Então, assim, realmente a gente, nessa parte, quando se passa de um cliente de 1.300 kW, mesmo que ele tenha um consumo, a gente vai ter que elaborar o contrato, pegar a procuração dele, colocar para a nossa engenharia trabalhar, a nossa engenharia vai ter que fazer o projeto, diagrama unifilar, mandar para a CEMIG e tentar aprovar. Te dou outro exemplo, tem um cliente em Sete Lagoas, Minas Gerais. Esse é uma padaria. Ele era um inversor de 50 e um de 10, grande, 60K. Ele está falando aí de mais de 150 módulos. A CEMIG negou ele umas 6 vezes. O time de engenharia nosso ficou tentando. Ó, pra você ver como é que é. Qual que é a regra exata, Flávio? Eu não sei falar. Não tem como, é a análise dela. E aí o pessoal cancelava, subia, cancelava, subia, cancelava, subia. Aí aprovou 30K. Aí o cliente, eu quero, eu queria maior. Enquanto estava nessa análise dele, o pessoal cancelando e subindo, de 15 em 15 dias, cancelando e subindo. De repente aprovou o cliente. Entendeu? Então, assim, não é algo assim que a gente tem padronizado, com uma regra exata, que ou aprova... Não é algo que está sob o controle da gente, né, Flávio? Exatamente, a gente tem que tentar. Por exemplo, fala para o cliente, explica a realidade do mercado para ele, e tem essa oportunidade dela negar, e tenta. E negando, já tenta deixar no gatilho que você vai vender para ele, ó, mas pelo menos 1.200 kW você coloca. Você já vai economizando, ó, em cima de 1.200 você vai economizar, porque pelo menos uma venda ali de uns 20, 25 mil você vai fechar. Ganhar 2.500 de bônus. E aí fala para ele, ó, e depois que aprovar essa, a gente pode continuar tentando liberar a maior. E aí vai tendo esse processo. Mas é algo que a gente não tem um controle exato para falar, entendeu? Depende realmente da análise da concessionária. Igual visto para os Estados Unidos. Claro. É a mesma coisa, Dé. Não está sob seu controle. Sim. Otávio, vai lá, irmão. Otávio, oi, boa noite. É o Otávio, né? Otávio, então, é o Otávio que está o próximo da fila aqui. Sou eu, Otávio. Então, não, é o seguinte, eu tenho um caso de um cliente que me perguntou sobre manutenção de placas, e eu não tenho conhecimento a respeito disso. Placas têm prazo para fazer manutenção, limpeza das placas, ou tem alguma forma de você fazer a medição da eficiência para depois fazer essa limpeza? Com que frequência isso deveria ser feito? Otávio, esse é um cliente que não é nosso, né? Ele é um cliente que já tem o sistema, mas não é um cliente nosso, né? Não, ainda não. Ele está me cotando e vem me perguntar sobre manutenção. Ele está pensando na manutenção futura. Isso. Nesse caso, o que vocês podem falar, gente? Se ele precisar, ele está fechando Pai Green. Ele pode ir lá no nosso pós-venda que é uma providencial para ele. Está precisando de algum serviço específico depois que passou a garantia e tudo mais. Gente, esse é o diferencial de fechar Pai Green. Ele sabe onde ele vai recorrer, onde vai pedir ajuda. Esse é o principal diferencial nosso da Conexão Polar, porque todo o processo é nosso. A gente tem uma engenharia, não é igual uma empresa menor que ele compra, depois ele nunca mais acha. Então, você tem que falar para ele, olha, o diferencial que você está fechando comigo, mesmo que você ache alguém com preço menor, fazendo loucura, é que você está fechando com uma empresa que você sabe que é grande, que vai ter um pós-venda, que vai ter uma estrutura para te atender. Daqui 5 anos, você teve alguma coisa, você vai ter onde você vai acionar. Pensa, você não está fazendo um sistema para 1 ano. Daqui 3 anos, você acha qual é a probabilidade de eu estar no mercado ou esse concorrente? É até um argumento que você faz, gente. E realmente... Desculpa, eu entendi, Flávio. Eu não estou te... Só queria entender se
existe algum material, alguma coisa que informe sobre esse prazo para Ele manutenção, está querendo saber, Flávio, de Não. periodicidade de periodicidade de limpeza, essas manutenção? coisas. Entendi. Otávio, eu não tô, essa resposta que eu dei não foi para você. É porque eu aproveitei Tá. o gatilho que você me trouxe e eu já expliquei algo geral e já e soltei esse pitch aqui para a galera. Mas não foi para responder sua pergunta, não. Fica tranquilo. Sua pergunta é super válida, é normal e está correta, tá? Agora, Ok. respondendo a sua pergunta, tá? Eu poderia ter respondido ela rápido, porque eu quis destrinchar esse ponto, que é algo para todo mundo ter isso em mente, né? Na ponta da língua. Sobre a manutenção, é recomendado, tá? Uma vez ao ano, a pessoa realizar a limpeza dos painéis para manter uma boa eficiência de geração e conferir os apertos ali e os conectores, uma vez ao ano. Tem regiões onde tem muito mais vento, tem venta mais, que é de 6 em 6 meses, tá? Onde que o cliente acompanha? Ele tem um monitoramento pelo app, que ele consegue ver quando a geração dele cai ou não, e ele pode também acompanhar com o pós-venda nosso, toda essa questão, tirar dúvida, tudo isso, tá bom? Ele tem a garantia, né, do período de contrato, mas depois dessa garantia, mesmo que ele precise de algo, o pessoal vai atender, vai fazer um orçamento caso ele precise de alguma prestação de serviço. E essa pergunta sua é super válida, viu, Otávio? A resposta resumida é, uma vez ao ano, a limpeza e esses apertos que eu falei, tá bom? Ah, legal. E no caso ele vai ter que buscar, então, no caso eu ou ele vai ter que buscar uma empresa que faça esse serviço, correto? Não, a gente faz, a Iguin faz para ele. A gente consegue fazer para ele. Limpeza também? Consegue, ele pode solicitar lá. Para cliente que nós vendemos, ele pode solicitar que nós atendemos. Até para quem tem cliente antigo, se ele precisar, ele pode chamar o pós-venda vai costar para ele. É exatamente esse acesso que ele passa a ter. De manutenção, algo que ele precisar. Se ele precisar mudar alguma coisa lá, a gente atende ele, entendeu? Tá, então, Flávio, ó, isso daí foi um teste para você, tá? Isso foi um teste porque é o seguinte, na verdade, eu falei com o suporte, Sim. tá? Eu coloquei essa pergunta também lá, não exatamente, não me foi respondida como você respondeu sobre a parte de manutenção, e eles disseram que isso tem que ser buscado pelo cliente, porque a iGreen não ofereceria esse tipo de suporte para fazer a manutenção. Então, é uma coisa que estou dando uma dica aqui para você ver com o nosso suporte e, vamos dizer, ajustar essa comunicação. Isso aí é protegido do equívoco ou de interpretação da sua pergunta, de resposta do atendente. Então, o que você faz? Pega o print, não sei se é da equipe do Del, do Cadu, manda, que eu já vou levantar e olhar. Mas a regra é isso que eu acabei de falar. Porque pode acontecer, a gente confunde, nós estamos contratando gente nova toda hora. É aquele furacão. Então, pode ter acontecido um erro humano, né, nessa resposta, sim, e bom que você trouxe, bom que você perguntou, que você teve essa oportunidade aqui. Mas é exatamente como eu expliquei, tá bom? E uma outra coisa também, Otávio, só complementar. aproveitando aqui, sim, assim, toda vez, pessoal, para todo mundo aqui, toda vez que vocês forem lá no suporte, conexão placa, porque a gente está tratando aqui de conexão placa, você foi lá no suporte, fez uma pergunta, e você não ficou tão satisfeito com a resposta, por exemplo, igual essa aí que o Otávio fez aí. Não é possível. Será que a empresa não faz isso? Cara, chama o seu líder acima, o seu executivo, o seu diretor, o seu acionista, e peça ele para entrar em... Porque a gente tem um contato aqui direto com o Flávio. O Flávio, sempre que ele pode, ele responde a gente, porque às vezes, assim, é muita gente. E a iGreen, ela está renovando sempre ali, né, o seu portfólio de pessoas que estão entrando na empresa. A empresa está crescendo. É como se fosse assim, a gente está decolando um avião e trocando as peças com ele voando, entendeu? Então, às vezes, alguma informação que foi passada para aquele agente ali do suporte, às vezes mudou e ainda não deu tempo de atualizar para ele. Então, assim, é importante a gente sempre estar com a liderança. Isso é muito importante. Ricardo, é isso, Flávio? Ricardo, uma coisa muito importante também de vocês entenderem, pessoal, é o seguinte, muita gente chega no suporte de atendimento e o primeiro contato que ele tem é com o atendimento virtual. E a gente, constantemente, a gente está atualizando o nosso atendente virtual. Então, às vezes, você não foi direcionado diretamente para o atendente humano. E, às vezes, você recebeu uma resposta da nossa SOL, da nossa IA, e não está atualizada. Então, se você não ficou satisfeito, você, preciso falar com o atendente. Falou com o atendente, teve alguma coisa, traz para a gente, porque é isso aí que o Cadu acabou de falar, e o Flávio. Olha, precisamos de alinhar esse procedimento, porque até mesmo para atualização da SOL, dos dados lá, às vezes a gente que alimenta isso, entenda o seguinte, meus amigos, ninguém aqui é funcionário, todo mundo aqui é sócio da operação, e a gente veio aqui para construir essa operação junto. Então, se você percebeu
e tem algum ajuste que precisa ser feito, alguma informação que está divergente no suporte, na inteligência artificial ou com os nossos atendentes, tragam para a gente que a gente vai fazer com que isso chegue o mais rápido possível no Flávio, e ele é o responsável pela conexão placa, ele faz o ajuste rapidão lá para a gente. É isso aí. Lembrando também que na conexão placas e na conexão solar, não tem, assim, o primeiro atendimento ele é o robô, mas desde que você coloca ali as informações certas, ela já vai te direcionar para um atendente humano. Não é isso, Flávio? Isso mesmo, ela é de segunda a sexta, das 9 às 18, gente. Porque ali, na verdade, o robô só te pergunta se você quer falar de conexão placas ou solar. Você marca lá e te joga para o time certo. Basicamente, ou ele te pergunta assim, você quer falar de financiamento ou de dúvida de tirar foto? Resumindo, é isso que ele te pergunta. Aí tem gente que não responde o robô e fica lá brigando com ele ainda. Mas é só essas perguntas que ele faz, tá? Vai lá, é o Williams, né? Williams. Opa, boa noite. Boa noite a todos. Luciana, boa noite. Boa noite, Flávio, Dé, Cadu. A minha pergunta é referente à conexão solar. É uma pergunta básica, né? Que é assim, no ato de você contratar o serviço na conexão solar, a titularidade, o cliente não entra com dinheiro nenhum, né? Então, só se compromete com o aluguel, né? A titularidade fica em nome do fundo de financiamento ou do nome da Green, a titularidade? É uma pergunta composta, vou fazer outra em cima. Ah, sim. Então, vou responder essa rápido, então. A titularidade, ela fica no nome do cliente, tá? Da fatura de energia dele. O aluguel é vinculado a ele, né? Então, assim, se ele atrasar, ele vai para SPC, Serasa, o fundo vai atrás dele, né? Tá cobrando aluguel de um bem entregue instalado. E a titularidade da fatura, que eu entendi a pergunta, ela fica na titularidade do cliente, tá? O nome dele mesmo. Não passa para a Green nem para o fundo. Ah, tá. Porque no caso de ele gerar mais do que ele consome, o crédito fica no CPF dele. Exatamente. Por isso que tem exatamente esse ponto. Por isso que quando ele, por exemplo, um mês ele consumiu menos, outro ele consumiu mais, um compensa o outro. E por isso que ele sempre gosta de olhar a média dos 12 meses. É pensando nisso. Porque um mês ele vai ser um pouquinho mais, outro mês um pouquinho menos. Entendeu? Mas lembrando o seguinte, viu, Williams? No mês que ele gera menos, ele consome menos, vamos supor. Isso é importante vocês estarem alinhados em relação a isso. No mês que, por exemplo, o cara viajou ali, e ele, por exemplo, você fez ali o orçamento para ele da conexão solar, e ele tem um consumo de 800 kW. Então, o contrato dele lá vai ficar... Estou colocando exposição, tá? Não é esse valor, não. Mas vamos supor que o contrato dele lá fica em R$800, que ele vai pagar de aluguel. Aí ele viajou e consumiu só a taxa mínima. Ele ficou com a casa toda fechada, desligou tudo. Ele vai continuar pagando os R$800, tá? Aí o crédito vai ficar ali para bater de acordo com quando ele aumentar o consumo, entendeu? Não é isso, Flávio? Exatamente, isso mesmo. Não, beleza, obrigado. Era isso mesmo. Obrigado. Excelente, boa. Tá bom. Vanderlei também levantou a mão. É isso que eu ia falar. Vamos deixar só mais os dois últimos que estão com a mão levantada aqui, que é o Vanderlei e o Eduardo. Então a gente vai passar muito do tempo aqui. Então nós não vamos abrir mais perguntas. Vamos só responder a dos dois aqui, porque a agenda do Flávio está tumultuada lá. Fechou? Manda lá, Vanderlei. Pode passar, porque a questão mesmo é só a respeito de placa, né, com o sistema híbrido. A gente ainda, por enquanto, não tem, não. E já tem uma ideia de começar. Eu estou com 2 clientes aqui que estão nessa situação, querendo colocar. Olha, tem que filtrar bem, porque a hora que a gente fala isso, aparece assim, ó, eu quero, todo mundo quer. Todo mundo quer. E aí, todo mundo quer especular, saber quanto que é, e ver como que funciona. Eu também acho isso aí. Então, curiosidade. Tem que filtrar bem, tem muito curioso. Todos que eu abri a sessão para analisar, a hora que viu o preço, desapareceu. E a gente avisa antes, eles acham que é mentira. É mais caro. É mais caro mesmo. Por que eu vou explicar isso aqui, porque é uma dúvida recorrente, está com um grupo específico aqui, e Vocação tem que responder nisso. Por que não libera, vão vender híbrido do Brasil inteiro? O mesmo pessoal que me entrega, eu não entregaria a bateria lá na casa dele. Porque tem algumas complexidades. Por exemplo, você não gera um orçamento de conexão placas híbrido, você sabe, né, André? Você tem engenho. Então, assim, eu estou falando isso até pro resto da equipe. Você não gera, é só pelo quilowatt. 1.000 kW, quantas baterias? E o pessoal acha que é assim. Com os quilowatts o pessoal já tem dificuldade. Então, assim, não,
Às vezes o cara tem 1.000 kW, só que para ele colocar a bateria para suprir, ele vai precisar de bem mais baterias, ou menos. Por quê? A bateria não é quilowatt, é a potência de cada equipamento dele. Qual é a potência de cada um deles, o tempo de cada um deles, o tempo ligado, depende da TX do equipamento, o arranque quando aperta o botão ligar. Então, assim, quando o cara quer bateria, é muito mais complexo elaborar. Então, pensa, eu quero um orçamento de bateria, quero colocar isso, aquilo outro. Não tem como o sistema fazer já automático e mandar. Porque cada equipamento de uma casa vai ser diferente. Então, a engenharia teria que dimensionar. Então, olha o trabalho para dimensionar isso. Tá, um ponto seria esse. Outro ponto, a instalação. Ela é um pouco mais complexa. Então, tem que estar com uma equipe mais consolidada, específica para a bateria. Então, eu não posso liberar o Brasil inteiro, igual a facilidade tem da instalação convencional, porque ela é um pouco mais complexa. Então, o dia que nós formos começar a bateria, que não vai demorar isso, tá? Vai ser por praças, por regiões. Conforme eu for homologando equipes especializadas ali, e sempre vai ter que ser um modelo padrão de orçamento. Um orçamento com 2 baterias. Ah, mas eu quero não sei o que, não, é 2 baterias. Se eu ligar mais coisa, vai acabar mais rápido. Vai ter que ser assim. Por quê? A especulação é muito grande. E o preço dela, ele pode ser, vou pegar um exemplo, hoje, que eu liberei analisar isso. Saiu a proposta do cliente saiu de 16 mil para 43 mil reais. Você tem ideia. A mesma proposta, mesmo tanto de quilowatt. Tá? Então, assim, ele realmente muda expressivamente. É um valor mais Isso caro. tudo por conta da bateria, né, Flávio? Exatamente. O quilowatt é o mesmo tanto. O cliente já não quis mais. Então, assim, pensa, começar a gerar essa demanda de engenharia. Então, nós estamos alinhando para caminhar para ir lançando por partes. Por exemplo, Vanderlei, sei que já é um caso específico, né? A Luciana fez um orçamento esse dia, né, Luciana? O que aconteceu lá? A Luciana fez eu expliquei para ela, a Luciana é uma pessoa que já está, eu sabia que não era algo só especulando, então eu liberei, fiz um estudo, chequei a região dela, tinha uma pessoa minha que conseguiria executar, eu liberei fazer um orçamento. A Luciana gerou a proposta, ela viu, o cliente não quer mais não. Posso fechar o normal. Então, assim, eu estou falando a realidade aqui para vocês. Foi bom que a gente fechou o normal, né? Porque ele viu que o outro estava muito caro, ele fez o normal. Ele fechou o normal, né? Fechou, olha lá, e ela não perdeu o cliente, fechou ele. Entendeu? Vanderlei, nesses casos aí específicos de veneno, vamos fazer uma análise, né? Detalhando ali, né, mas não é algo que está liberado. Se você falou na central, eles vão falar para você. Não faz. Só se for algo bem específico mesmo. Então, assim, acho que não é hora de você atacar essa linha para todo lado, entendeu? Eu acho que, assim, esse caso em específico, pelo que eu percebi, é mais especulação. A pessoa está mais especulando, querendo curiosidade, do que querendo fechar mesmo, sabe? Eu já percebi isso aí muito. Aí vai depender do perfil do cliente, é lógico, né? Enfim, da necessidade dele. Mas eu acho que, na maioria dos casos, o cara está querendo só saber o preço mesmo, para ele ter uma noção. E outra, gente, você fala assim para ele, põe 2 vezes, 3 vezes o valor da proposta ali, que é mais ou menos isso mesmo. Olha lá, Alice, eu consegui uma cotação que ficou 3 vezes mais cara. Tá vendo? Eu falo que não tem, mas vai ter algumas pessoas que conseguem. Por causa disso que eu te falei, o pessoal analisa, vê. Só que tem todo o trabalho aqui interno, né, gente? O que o Dé falou, você é a empresa. Não pensa só, vou jogar demanda lá e se vira. Se filtra aí na ponta. Você representa a gente aí na ponta. Então filtra para trazer para nós, tá bom? Eu nem trouxe, né? Porque já fui, né? Só preciso saber mesmo, mas é porque tem coisa que não adianta, né? Tranquilo. Mas eu tem uma dúvida que às vezes vem mesmo. Tranquilo. Manda aí, Edu. Boa noite a todos aí. Boa noite. Fala, Dé. Tudo bom, Flávio? Tudo certo. Ô, Flávio, a gente está desenvolvendo um trabalho aqui, eu sou do time do Dé, aqui no estado do Espírito Santo, e com a rede que a gente tem aqui, certo? E a gente tem bastante revenda e que está muito interessado em desenvolver o trabalho. Sim. A gente tem muitos anos que a gente desenvolve o trabalho aqui no estado com distribuição em outros produtos, certo? Certo. Em relação a integradores e prestadores de serviço da iGreen, a gente pode ficar tranquilo? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é o seguinte: na nossa carteira de clientes aqui, da nossa rede, no estado, tem alguns clientes nossos já antigos que desenvolvem, que são integradores dessa área, que podem estar desenvolvendo um trabalho também junto a vocês. Então, são essas 2 perguntas aí, só para o Dé saber aí que a gente está fazendo um trabalho, está construindo uma rede aqui, um trabalho diferenciado, sabe? Sim. E aí a gente, como tem muitos anos que a gente desenvolve o trabalho aqui com outras companhias,
a gente tem que se manter seguro, né? Porque vai estar envolvido outras revendas com a gente, certo? Beleza? Isso, e assim, vamos especializar essa equipe que você está criando na conexão plástico e na conexão solar. O que é outro ponto, gente, aproveitando a pergunta do Eduardo aqui, que a gente faz? A gente atende o Brasil inteiro, vai ter o processo de entrega, de instalação, toda a segurança, a IGNIS responsabilizando, o contrato do cliente é com a gente, então referente a isso pode estar tranquilo, né? Acho que referente a isso não tem dúvida. E sobre você licenciado, está vendendo, você já veio da área, ou você conhece alguém da área, né, que instala, por exemplo, instalador, você pode recomendar um instalador. Como eu te falei, gente, a iGreen, ela quer facilitar para você. Eu quero facilitar para você. Então, você recomendou um instalador na sua região, você está fechando as vendas. Ele encaixando nos critérios de engenharia, encaixando na questão jurídica, fechar o contrato, tudo certinho, tudo que é exigido, encaixou dos dois, certo? Encaixou na questão de preço. Por exemplo, eu pago na região um valor, porque eu tenho gente homologada no Brasil inteiro, eu sei o valor, então não tem como, eu pago 100, a pessoa vem me cobrar 200, não tem como. Então, encaixou no valor da região, encaixou nesses critérios que eu falei, e o licenciado recomendou, gente, acabou a preferência da pessoa. Todas as vendas que você fechar, vai cair para aquela pessoa instalar. Tem vários casos de instaladores aqui, de licenciados recomendaram o instalador, e o instalador que ele recomendou é que faz as obras. E o licenciado, tem esse licenciado específico, esse que eu estou lembrando aqui, porque tem mais de um, né? Ele não faz vistoria mais não, ele não pega foto mais não. Ele fecha a venda, vai lá no cliente tal lá, a obra vai ser sua, pega lá para mim os dados. Ele nem chega lá para coletar foto. Mas aí é o que ele combinou entre o instalador, né, que ele recomendou. Então, assim, você tem essa facilidade. Aqui, gente, o meu papel é ver formas de facilitar para você estar mais seguro e mais confortável em vender, tá? E a gente vê as melhores formas de fazer isso, tá bom? E confirma se eu respondi as duas, Eduardo, eu só pulei. Respondeu, e é o seguinte, querem ter uma rede de distribuição, sabe? Aqui no estado. E aí tem essa possibilidade aí de estar indicando para vocês aí, certo? Sim. Integradores, aí vocês vão fazer a avaliação. Era básica, e vai facilitar muito o nosso trabalho aqui no estado, certo, Flávio? Não, excelente. Distribuição de kit, você fala? A gente distribui Sky no estado. Ah, excelente. Não, beleza? Não, casa totalmente, e assim, e conta comigo, conta com a gente. Casos específicos aí, vamos estruturar algo aí, se quiser recomendar a equipe, a gente analisa, homologa, você fica mais seguro ainda, né? Tenho certeza disso, você pode contar conosco, a gente quer expandir cada vez mais a nível nacional. Hoje, por exemplo, um dos licenciados que mais vendem conexão placas, ele não é de Uberlândia, não é de Minas, é do Pará. É um dos que mais tem vendido, vem todo mês, 5, 6, 7, 8 projetos, todo mês, um licenciado só, é do Pará. Então, a gente quer realmente, e ele lá, ele também recomendou o instalador. No caso dele, ele é um exemplo. As obras todas é uma recomendação dele. Começou com um instalador nosso que a gente tinha, e aí depois ele sugeriu. Você está vendendo, você quer, encaixou. A pessoa foi boa, e está sendo assim. Ele vende, e ele mesmo, ele já tem uma pessoa direta que ele recomendou que instala. Os dele lá. Tá bom? Obrigado aí pela atenção aí, Flávio. Valeu, tá aí, conta comigo, Eduardo. Seja bem-vindo aí. Fechou. Flávio, irmão, mais uma vez, querido. Obrigado aí pela disponibilidade do seu tempo. Acho que esse bate-papo aqui foi muito produtivo aqui para destravar algumas crenças aqui e a gente acelerar essas vendas com placas aí dentro do mercado, que até o final do ano aí a gente não tem meta só de 2 milhões de novos clientes na Conexão Green, não. A gente tem meta de venda de placa também. E a gente precisa do time todo engajado, né, irmão? Vai dar um recado final para essa galera aí, ó. Isso, eu conto com vocês para isso, né? Como o Dé falou, se envolva aí, né, nessas conexões. E outra, você está aqui, você não postou ainda, não tirou um print, já tira aí, já faz o print, posta lá nas redes sociais, marca todo mundo. E a consideração final que eu falo aí, gente, aproveita, tá? Tudo isso que eu estou falando aqui, anota isso, revisa isso, vai no Academy, gente, tem pouco tempo, eu lancei, tem menos de um mês, tá? Acho que 1 mês e meio, um conteúdo no Academy mastigado, gente, o passo a passo. Você não sabe nada, você vai conseguir gerar proposta, apresentar para o cliente e todo o processo de conexão plástico. E é o seguinte, você vai ficar com frio na barriga ainda, é normal, você vai continuar com frio na barriga, vai para cima do primeiro cliente, aprende com ele, não tem coisa melhor do que na prática ali. Depois que você fizer esse primeiro, você vai ver que a hora que chegar o segundo, você vai estar muito mais tranquilo, e assim por diante, e depois um cliente vai recomendando o outro, né? Então, assim, aproveita. Uma forma de facilitar, não deixe de usar as flyers que você está colocando no app, né? Você pode clicar em ver promoções. Outro ponto, não perde proposta, gente. Não perde proposta. Você viu que tem um concorrente, alguma coisa, manda na central.
Pede para a central te ajudar a analisar, às vezes você não entende, a central te ajuda a analisar, às vezes mexe na comissão. É melhor eu ganhar 5%, fechar a venda conexão placas, do que eu perder. Às vezes você pede para a central reduzir, a central abaixa um pouco a comissão, abaixa internamente, para tentar chegar ali próximo. Vou falar, mas não vamos ter o melhor preço de todos. Mas a questão é você entender, é vender a qualidade, vender a grandeza da companhia, a grandeza que é o cliente fechar conosco, né? E a segurança que ele tem. Nem tudo é você saber agregar valor, tá bom? Conta comigo, conta com toda a equipe, conta com a central. Na conexão solar, estou trabalhando para trazer novidades aí para a convenção, para melhorar ainda mais, para facilitar ainda mais. Eu estou tentando fazer uma forma aqui, pessoal. Como eu já estou no Brasil inteiro, vou contar para vocês, estou tentando puxar de uma forma que tudo flua na nossa mão, para eu tentar acelerar o prazo, acelerar a velocidade, acelerar até as transparências de todos os processos. Então, assim, a gente está cada dia trabalhando para trazer mais possibilidades para alavancar para vocês aí, para facilitar para vocês, tá? Porque hoje na conexão solar, a gente conduz algumas partes, mas, por exemplo, entrega, conduzir alguns momentos, não é a gente. Estou tentando puxar isso para trazer velocidade. Porque quanto mais velocidade, mais cliente tirando, eu sei que vão fechar mais cada dia mais. Tá bom? Mas contem comigo, obrigado aí pela oportunidade, Cadu, Dé, excelentes líderes aí. Contem com eles, contem comigo, contem com toda a minha equipe. Foi um privilégio estar aqui com vocês hoje, tá bom? Caduzão. Valeu, obrigado, boa noite. Obrigado. Tá, valeu, galera. Tamo junto. Boa noite, bom descanso. Bora para cima. Valeu, Bora Dé. para cima. Valeu, Dé. Bom descanso. Obrigado. Valeu. Obrigado, pá. Valeu, turma. Um abraço. Deus abençoe a todos.